Então vamos lá, bom dia a todas as pessoas que estão agora ligados no nosso devocional. Que você tenha uma ótima semana, uma excelente segunda-feira. Bom dia, Camila. Bom dia a todos, sejam bem-vindos e que saiamos mais fortes desse devocional, né? Amém. Então eu gostaria que você já fosse compartilhando a nossa live, que você possa fazer com que o máximo de pessoas possam ter o conhecimento das Sagradas Escrituras, para que elas possam ser orientadas, para que elas possam ser, então, fortalecidas através do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Colossenses, aonde o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, está orientando a igreja em Colossos, os nossos irmãos de Colossenses, que estavam sendo atacados por falsos ensinos. Mas Deus, como sempre, cuidando da sua igreja, enviando homens piedosos, enviando pessoas comprometidas com a verdade, então sempre guiando o seu povo. E é nesse propósito, nesse objetivo que nós estamos aqui, para que Deus possa guiar a sua igreja, possa nos guiar à luz das Sagradas Escrituras. Nós louvamos e agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui juntos para compartilhar a palavra do nosso Deus. Então já abra aí a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, do versículo 16 até o versículo, deixa eu ver aqui, nós vamos ler até o versículo 23, tá bom? Vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que Ele venha iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, pedindo a Deus que Ele possa descortinar os nossos olhos. Feche os seus olhos, se possível, eleve o seu pensamento aos céus. Meu amado Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos em oração diante do trono da graça. Nós falamos trono da graça porque é exatamente isso, o trono do Senhor, aonde o Senhor tem derramado, meu Pai, sobre toda a humanidade, meu Pai. Meu Deus, vem derramando a graça. A graça, meu Pai, que é um favor imerecido, porque nenhum de nós merecemos tão carinho, tão amor, tão cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Louvado seja o Teu nome por esse dia, por essa semana, meu Pai, que se inicia, aquelas pessoas que já estão no trabalho, estão, meu Deus, se dedicando para glorificar o Teu nome. Espírito Santo, guarda a vida delas, que seja, meu Pai, um dia produtivo. Meu Pai, que as mãos delas sejam mãos habilidosas, que possam ser usadas para a Tua honra e para a Tua glória, meu Pai. Essa dona de casa que nos acompanha, que o Senhor possa abençoá-la de tal forma, meu Deus, que, meu Pai, o seu serviço do dia a dia venha fluir. Meu Deus, dá sabedoria a ela para cuidar dos seus filhos e do seu marido. Eu peço, meu Pai, por aqueles que estão na rua, que estão, meu Pai, nas rodovias, as pessoas que nos acompanham, meu Deus, nesse momento, em outra cidade, em outro país. O Senhor, sendo um Deus onipresente, cremos e temos a convicção que o Senhor também, nesse exato momento, está aí com essa pessoa, para encorajá-la, para guiá-la, para, meu Deus, educá-la segundo a Tua vontade, segundo as Escrituras. Então, meu Pai, guia esse devocional, do início, meio e fim, que tudo seja para a Tua honra e seja para a Tua glória, meu Pai. Nós não estamos aqui trazendo uma mensagem do Sidney ou da Camila, não. A mensagem que nós estamos levando, a mensagem é do Senhor. O Senhor é o dono da mensagem. Nós só iremos, meu Deus, ler a mensagem, meu Deus, e levar a mensagem do Evangelho adiante através da pregação, do anúncio da Tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, pessoal, vamos ao nosso devocional.
Colossenses capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23. Por favor, vamos à leitura. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou de lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, e na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivesse no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue aquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto de pessoas, um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Hoje o nosso devocional nós vamos tratar sobre esse assunto muito delicado que os legalistas, eles vêm trabalhando, vêm escravizando inúmeras pessoas. Nós falamos no devocional na sexta-feira a esse respeito, que nós fomos livres, você é livre, nós fomos livres na cruz do Calvário. Quando Paulo aqui no versículo 16, ele inicia dizendo assim, portanto, existe uma regrinha básica que nós temos que colocar aqui em ação, que portanto o quê? É de um evento que houve anteriormente. Foi o que nós lemos na sexta-feira. O evento aonde nós estávamos mortos, falamos sobre isso, e morto, e a pessoa que está morta, ela não tem poder de reação alguma, ela não tem poder de escolha, mas Deus nos amou, nós estando mortos em nossos pecados, que Ele então enviou o Senhor Jesus, para que na cruz do Calvário Ele cancelasse os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, e viéssemos, melhor dizendo, nos voltar e nos reconciliarmos com Ele. E ali na cruz Ele despojou e desprezou Satanás e os seus anjos. Então aqui Paulo está dizendo, portanto, depois desse evento, vocês têm que entender o seguinte: as regras que existiam na antiga aliança, elas acabaram. Regras que nós estamos falando sobre cerimônias que existiam na lei judaica, que eles praticavam, que Paulo chama aqui de sombra daquilo, Camila, que iria de vir, e realmente veio. Ele fala das leis cerimoniais, né? Que existia toda uma regra para a pessoa oferecer o sacrifício, enfim, as leis cerimoniais, elas eram sombras, né? Sombras do sacrifício do Senhor Jesus. Elas apontavam para Cristo, né? E depois que Cristo veio, já não tinha mais o porquê dessas regras, dessas leis cerimoniais.
para você entender de uma forma bem clara, essas cerimônias que existia na época dos judeus, na época da lei, por exemplo, uma pessoa que cometia um pecado. Então, qual era o ritual? Qual era o processo depois que a pessoa ela pecou? Ela transgrediu a lei. Então, o que ela fazia? Ela pegava um animal, um cordeiro, olha só. E esse animal, esse cordeiro, tinha que ser sem defeito. Não poderia ter defeito nenhum, mancha nenhuma. Então, levava-se esse animal para ser... como que eu posso dizer? Degolado? Não, antes. Avaliado. Então, pegava-se esse animal para ser avaliado pelo levita, pelo sacerdote. Então, quando chegava-se diante dele, ele avaliava o animal. Ok, o animal não tem defeito, não tem problema nenhum, ele não é defeituoso. Então, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, que ia ser degolado, sacrificado, morto, um animal inocente pelo culpado. Lembra dessa frase? O inocente pelo culpado? Nós falamos isso ontem no culto. Olha só. Então, no momento que aquele animal, ao ritual aí, o ritual do sacrifício, a sombra do que Paulo está dizendo, a sombra do que iria vir. Então ele colocava a mão na cabeça do animal, ele olhava nos olhos do animal no momento que ele era sacrificado, entendendo o seguinte: um inocente estava morrendo por causa do culpado. Então matava-se o animal. E aquele sangue, ele era aspiado, né? Isso fala. Aspergido. Ele era aspergido no pecador e era aspergido na cortina do santuário. Então, aquele animal inocente morria pelo culpado. E isso era uma sombra que apontava, aquele cordeiro era uma sombra que apontava para aquilo que Cristo iria fazer por cada um de nós. E Cristo veio ao mundo como esse cordeiro perfeito, entregando-se pelo imperfeito, o puro pelo impuro, completamente. O seu sangue foi aspergido na cruz do Calvário por cada um de nós. Então, Paulo está dizendo exatamente isso, que Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, ele cancelou o escrito de dívida, de ordenanças que era contra mim e contra você, que está em Cristo Jesus. Então, ele continua dizendo o seguinte, no versículo 16, portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou da bebida, de festa, lua nova, sábado, etc, etc, etc. Não permita que as pessoas venham viver te julgando ou citando regras, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Isso deve fazer, isso não deve fazer. Isso chama-se legalismo. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, Camila, nós temos que deixar isso bem claro para as pessoas, que quando Paulo está se referindo, não permita que ninguém vos julgue, não está se referindo àquelas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, que ela precisa ser exortada. Ela precisa ser orientada para ganhar a alma dela para Cristo. Não para humilhá-la ou para dizer que aquele que está exortando é menos pecador do que ela, é menos falho do que ela, que tem mais santidade, tem uma cobertura espiritual mais do que ela. Não, pelo contrário, é para ganhar o irmão. Porque ele tem que ser corrigido, ele tem que ser exortado. Você está vivendo na prática do pecado, você está vivendo fora das escrituras, então ele tem que ser confrontado, porque a Bíblia nos confronta. E não é isso que aí está falando, né? Não é esse tipo de
a pessoa não querer que ninguém julgue ela, né? A pessoa que está afastada, que está desviada, que está desigrejada, você ir e confrontar e exortar o seu irmão. Não é isso, né? Aqui esse julgamento, você não deixar ninguém colocar um jugo sobre você, né? Algo que já passou. Nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. Então, aqui Paulo está falando para não deixar colocar o jugo do quê? Você ter que fazer aqueles rituais, né? Você ter que fazer aquilo que era feito antigamente, que era sombra, né? E hoje nós estamos vivendo não a sombra, nós estamos vivendo a realidade já. A realidade que Cristo já veio. Ou você ainda está vivendo, ou você está ainda vivendo a sombra. Você está vivendo ainda aquelas leis cerimoniais, vivendo aqueles rituais judaicos ainda. Você está lá atrás ainda, sendo que nós estamos vivendo a nova e a eterna aliança em Cristo Jesus. O véu já foi rasgado, né? E muitos estão E a pessoa ainda... E tá. tem, como você ia falar, e tem as pessoas que ainda estão querendo costurar o véu, né? O acesso ao Pai já está ali, disponível para você, disponível para nós. E muitas pessoas ainda querendo depender de outra pessoa, depender de um pastor, depender de um ritual para ter acesso a Deus, né? Mas isso é o legalismo, né? São os falsos ensinos, falsos mestres. Nós não estamos aqui, olha, eu quero deixar bem claro que nós não estamos aqui para falar mal de igreja nenhuma, longe de mim tal coisa. Mas para denunciar os falsos mestres, sim. Exatamente, se está fora da palavra, se estão usando Cristo, usando o nome de Cristo para prender as pessoas, para levar as pessoas a esse fardo que a Camila acabou de dizer. Não, Jesus disse, aprendei de mim, tomai de mim o meu jugo, porque o meu fardo, ele é leve. Ele é leve. Ele já levou sobre si, ele já pagou, já foi feito. Já foi feito o maior e o mais valioso sacrifício. Você não entendeu isso? Não te explicaram isso? Nada que eu faça, que você faça, vai substituir aquilo que Cristo já fez. Cuidado. Cuidado com o legalismo. Cuidado com os falsos ensinos. Então, acabou. Como o Galvão Bueno, né? Quando o Brasil foi campeão, deixa eu só ajeitar aqui. Foi campeão da Copa do Mundo. Então, quando acabou, lembra quando ele deu aquele grito? Acabou, acabou, é tetra, é tetra, é tetra. É isso aí. Nós que estamos em Cristo Jesus, acabou. Acabou, acabou e acabou. Acabou. Já está feito, a sombra ficou para trás. Nós estamos vivendo uma realidade. Porque enquanto você não entender isso, você não vai desfrutar da liberdade que Cristo me deu, que Cristo te deu. Repito, não para ficar na prática do pecado, não para ficar no mundo, não, nada disso. Mas a liberdade em Cristo, para viver em paz, sendo responsável pelas suas atitudes, pelo seu comportamento. Isso não significa que você não vai pecar nunca mais, nada disso. Mas entenda, acabou. Nós estamos vivendo a nova e eterna aliança. Através do sacrifício de Jesus. Porque se você não entender isso, você vai ficar preso dentro de uma gaiola como aquele ratinho hamster. Correndo, 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 se esforçando, esforçando, esforçando. E você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai a lugar nenhum. Você já viu aquele ratinho que fica dentro daquela gaiola, correndo, 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 e não sai do lugar? E assim tem muitas pessoas presas numa gaiola, fazendo. Correndo, 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 correndo. E ela não sai do lugar, Camila. Exatamente. Ela tá ali, ela tem as suas disciplinas, os seus esforços, suas regras. As suas regras, que não é errado, né? Não é errado você se disciplinar,
você ter ali a sua disciplina, as suas regras de vida, né? Mas tem pessoas que têm isso, ela consegue um pouquinho, mas logo ela falha, ela quebra aquilo. Porque a gente tem que se esforçar, sim. A gente não pode deixar de fazer aquilo que nós temos que fazer, mas na força de Cristo, né? Como a gente leu em Colossenses capítulo 1. Isso. Aqui, ó, no versículo 29, Paulo disse assim: é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me, o mais possível, mas segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim, através da ação do Espírito de Deus, do Evangelho, né? Ou seja, na força do braço dela, ela não consegue fazer, ela não consegue vencer. Seja um pecado, né? Seja uma falha, algo ali que ela tá tentando lutar contra aquilo. Por mais que ela tenha a sua disciplina, mas se ela não se esforçar na força, no poder de Deus, ela não vai conseguir vencer. É só o Evangelho que pode mudar e transformar uma pessoa. É só o Evangelho, você tem que entender isso. Que é só o Evangelho que pode te tornar um homem novo, uma mulher nova. É só o poder do Evangelho, é só Jesus que pode transformar você. Paulo diz aqui, olha, no versículo 18, não deixe com que ninguém faça de árbitro para desqualificar você com pretexto. Olha só como que eles agem, né? As igrejas que trabalham com legalismo, eles trabalham com um pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho e sem motivo algum na sua mente carnal, não retendo a cabeça, não se submetendo à cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado com suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus, do poder do Evangelho, né? Ali diz assim, olha, se vocês morreram com Cristo, os rudimentos do mundo, para os rudimentos do mundo, se você morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, porque se sujeitam a regras, regrinhas, como ainda se vivesse no mundo. Não toque nisso, não coma aquilo, não pegue naquilo. Todas estas coisas destrói com o uso. São preceitos e doutrinas dos homens. São coisas do homem, né? Você pode até criar uma regra, né? Por exemplo, eu posso ter uma regra para mim. Eu vou tomar 4 litros de água por dia. Só que eu não posso querer impor essa regra pro meu marido ou pro meu filho. Porque se eu querer impor, porque eu bebo 4 litros de água, você também tem que beber 4 litros de água. Isso é ser legalista, isso é você querer impor uma regra sua para outra pessoa, né? Então tem muitas pessoas assim, muitos líderes que criam regras que não está na Bíblia, que Deus nos deu essa liberdade e ela quer fazer com que a outra pessoa seja daquela forma que ela é. E eles fazem isso, como diz as Sagradas Escrituras, eles fazem isso com pretextos, com cultos, com cultos de anjos, baseado Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas isso daí está pautado nas Escrituras, no novo ou na nova eterna aliança em Cristo Jesus? É depois da sombra? É a realidade? É isso que a igreja primitiva, os apóstolos faziam? É isso. E eles fazem isso. Paulo ele encerra dizendo aqui, olha, todas essas coisas se destroem com o uso, com preceitos de doutrinas de homem. De fato, essas coisas, eles fazem ter aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que pessoas inventam. O que mais nós temos visto nos dias de hoje, pessoas inventando cultos.
cultos, inventando cultos que têm aparência de sabedoria. Não, olha que inspiração de Deus esse culto, né? Esse ritual, né? Esse ritual, olha, não, esse ritual é de Deus. Não é não. Existe apenas um culto. E esse culto é dirigido apenas para Deus, a Deus. Aonde é um culto cristocêntrico. Até mesmo, não apenas nas pregações, mas também nos louvores e nas adorações. Tudo que é feito é para Cristo, apenas em Cristo. Aí ele diz assim, ó, ele encerra dizendo, de fato, essas coisas têm aparência de sabedoria e promove um culto que as pessoas inventam. E falsa humildade e tratamento austero do corpo. Mas elas, olha só como que Paulo ensina. Essas doutrinas, essas regras, esses cultos que pessoas inventam, elas não têm, grifa isso na sua Bíblia, elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. E até mesmo essas regras, essas disciplinas que nós mesmos criamos para nós, né? A gente volta a repetir, não que não seja importante, só que até mesmo essas disciplinas que a gente faz para nós, se não for pautado no Evangelho, na força do poder de Cristo, ela não tem valor. A gente não consegue isso contra a nossa inclinação da nossa carne. A gente não consegue vencer na força do nosso braço, né? Às vezes a pessoa que é viciada, por exemplo, em pornografia, algum pecado, ela pode criar ali, não, eu não vou fazer isso. Ela cria uma regra, né? Eu não vou mais assistir pornografia. Para mim não assistir a pornografia, eu não vou ter mais o celular, eu vou bloquear. Só que ela mesma se sabota, porque ela não faz aquilo na força do Evangelho. É legal o que ela tem feito, a disciplina que ela tem tomado para não cometer aquele pecado, é importante sim, mas ela não pode se basear naquilo somente, né? Ela tem que colocar a força dela no poder de Cristo, né? Do Evangelho. Quando a pessoa, ela está em Cristo Jesus, quando a pessoa, ela tem uma profundidade com Deus, então ela prova da plenitude de Deus, que é algo maior do que aquela dependência que ele tinha ou que ela tinha, seja na pornografia, seja nas drogas, seja no roubo, seja no adultério, na prostituição, seja o que for. Quando a pessoa, ela se deleita em Cristo, ela está em Cristo Jesus, é o suficiente. Ela tem paz. Quando ela sabe que a vida dela está nas mãos de Deus, ela está crucificada com Cristo, ela nasceu de novo. Ela entende que todos os anseios, os desejos dela são supridos em Cristo, né? Então ela tem paz, ela se deleita ali no Senhor. E aí ela não precisa mais dessas coisas, porque Cristo já é o suficiente para ela, né? Não tem mais regras, porque só Cristo. Entenda isso, só Cristo pode satisfazer a mim, a Camila, você, plenamente, completamente. Então, que o Evangelho, que através desse devocional você possa crescer, possamos crescer juntos, amadurecer, estarmos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Somente Ele pode completar você. Não adianta você ficar debaixo de regrinhas, não adianta você querer na força dos seus braços transformar alguma coisa, porque é só o poder de Deus, o poder do Evangelho em nossas vidas, que possamos então glorificá-lo e possamos viver aqui, enquanto nós estivermos aqui embaixo nessa terra, viver para a glória do nosso Deus. Tá bom? Nós vamos agora a leitura da página 132, a Camila irá fazer a leitura. Mostra o livro, Camila, qual é? Mostra aí, fala aí, faz uma propaganda do livro. O Vale da Visão, é uma coletânea de orações puritanas.
Se você puder adquirir, é muito bacana. Né? Então vamos então à leitura e encerrar o nosso devocional, tá? Vamos lá. Ó Deus, autor de todo bem, venho a ti em busca da graça exigida para mais um dia, com as obrigações e ocasiões que ele trará. Saio para um mundo perverso, trago comigo um coração mau. Sei que sem ti nada posso fazer, de modo que tudo que me preocupa, conquanto inofensivo em si mesmo, pode relevar-se ocasião de pecado ou insensatez, a menos que eu seja sustentado por teu poder. Sustém-me e estarei salvo. Preserva meu entendimento das sutilezas do erro, meus afetos do amor aos ídolos, meu caráter da nódoa do vício, minha profissão de fé de toda forma de mal. Que eu não me dedique à tarefa para a qual não possa implorar tua bênção e na qual não te possa convidar ao exame. Faz prosperar tudo aquilo que empreendo de forma legítima, ou prepara-me para as decepções. Não me des pobreza nem riqueza, alimenta-me com a porção que me cabe, para que não venha a ser rico e te negue, dizendo, quem é o Senhor? Ou pobre, venha a furtar, tomando em vão o teu nome. Que todo alimento se torne bom a mim, pela oração e por tua vontade. Ensina-me a usar o mundo e a não abusar dele, a aprimorar meus talentos, a redimir o meu tempo, a andar em sabedoria para com os de fora e em bondade para com os de dentro, a fazer o bem a todos os homens, especialmente aos meus irmãos em Cristo. E a ti seja a glória. Amém. Amém. Graças a Deus. Tenha uma ótima segunda-feira e que essa semana você possa viver para a glória do nosso Deus, tá bom? Vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus quiser, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui dando continuidade ao nosso devocional do livro de Colossenses. Deus te abençoe. Deus abençoe e até amanhã.